Shalom, shalom para todos. Vamos começar. Hoje, o programa Comece o Dia Falando com Hashem. Vamos tratar de uma profecia que está no livro de Daniel 7:13. E a pergunta é: o Messias, o Mashiach, ele desce ou sobe com as nuvens? Vamos entender isso, porque esse ensinamento, muita gente aprendeu de uma maneira errada, em razão de todo o assunto do falso Messias, de Roma, enfim. Então, as pessoas aprenderam de uma maneira equivocada. Então, vamos entender esse texto. O livro de Daniel é um livro escrito em aramaico, e nesse livro tem profecias bem significativas sobre os últimos dias e a chegada do verdadeiro Mashiach. Então, vamos lá. Daniel 7:13. Eu vou trazer a tradução direto do aramaico. Eu tenho aqui o texto em aramaico e em inglês, e eu vou traduzir aqui para o português. Diz assim: eu estava olhando em visões da noite, e eis que com as nuvens dos céus, nuvens não são nuvens normais, aqui o termo é nuvens dos céus, é no sentido mais espiritual. Nós vamos entender isso. Como um homem veio. Então, Daniel, ele está tendo uma visão, e obviamente ele está captando algo, e ele está no lugar onde esse homem veio. Ele veio para o ancião de dias. O ancião de dias, onde ele está, né? Referindo-se a Hashem, ele está acima. Então, esse homem, ele veio no sentido de, ele subiu com as nuvens até o ancião de dias. Muito bem. E trouxeram ele diante do ancião de dias. Alguns dizem que ele é o Hanavi, Elias, que está presente nesse momento também. Muito bem. Então, trouxeram esse homem, que é o Messias, o Mashiach, até o ancião de dias. Vamos continuar. E foi dado domínio, honra, reino, ou seja, realeza, e todas as pessoas das nações e línguas servirão a ele. O seu domínio será para sempre. Um domínio que não passará. Não é como os reinos anteriores, né? O reino da Assíria, o reino do Egito, o reino da Grécia, o reino medo-persa, né? O reino grego, o reino romano, né? O reino hoje que existe, as potências, né? Mundiais, países, né? Como hoje. Não. Aqui é um reino que jamais passará. Todos esses reinos passaram. Esse aqui não passará. E ele continua. E o seu reino jamais será destruído. Aqui está falando do verdadeiro Mashiach. O verdadeiro Mashiach não veio ainda. Sabemos disso. O verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Messias, quando ele chegar, já falamos muito sobre isso, existem 3 sinais, e o Maimônides, ele deixa muito claro no ensinamento dele, que tem que cumprir os 3 sinais vivo. Todo o povo voltar para Israel, a reconstrução do 3º templo e
Shalom, paz, não mais guerras. Como essas coisas não estão existindo agora, sabemos que o verdadeiro Mashiach não chegou. Quando ele chegar, acontecerá essas coisas. Agora, o que porque ele veio com as nuvens dos céus. Qual é o sentido disso? Porque essas nuvens levaram ele até o ancião de dias. E quando ele chegou no ancião de dias, foi concedido a ele o reino, o poder, a autoridade para reinar, né? Então, qual é o sentido dessas nuvens? Essas nuvens, elas têm uma relação com algo que deu a ele mérito para receber, né, do ancião de dias o poder para a autorização, o poder para governar. Muito bem. Entre os mefarshim, os interpretadores dos textos do Tanakh, o Malbim, ele traz algo muito claro sobre isso e muito interessante, porque ele traz o sentido do que são essas nuvens. Ele explica que essas nuvens, elas são fruto das mitzvot. Observe que a nuvem é algo que se forma através da evaporação da água. É algo que acontece embaixo e ela se forma em cima. Então, dentro desse conceito, essas nuvens, elas são o mérito das mitzvot que foram realizadas por todo o povo judeu em todas as gerações. Então, todas as mitzvot que o povo judeu realizou e realiza, cada mitzvah que é feita, vai agregando mérito. E esse mérito é como se essas mitzvot estão enviando algo que vai formar essa nuvem que dará o mérito para o Mashiach receber a autoridade de Akadosh Baruch Hu para reinar. Então, as nuvens foram, digamos assim, foi o mérito que possibilitou ele ser levado ao ancião de dias e receber autoridade. Então, as nuvens levou ele. Não está dizendo que ele desceu com as nuvens. Não. As nuvens levaram ele até o ancião de dias. E isso são os mitzvot. Quando chegar o momento da redenção do povo judeu, que é o momento onde chegará o verdadeiro Mashiach, se completará o tempo de expiação. A expiação não é feita por 1, 2, 3, não é nada disso. A expiação foi feita por todo o povo judeu. Tudo que o povo judeu passou. Cada vez que houve um desvio da Torá, todas as calamidades que ocorreram. E como isso serviu de expiação? Vai chegar um momento que cessará a expiação. A Kadosh Baruch Hu vai considerar o mérito das mitzvot realizadas pelo povo judeu e vai agregar a isso o aspecto da misericórdia, da benevolência, e aí haverá a redenção e a chegada do verdadeiro Mashiach. Para a gente entender isso e fazer uma conexão entre mérito e misericórdia, que alguém poderia falar, mas se tem misericórdia, como é que tem mérito? Se tem misericórdia, como é que tem benevolência? Se tem mérito, como é que tem benevolência? No judaísmo, as coisas estão juntas. Quando o Criador ele pede para a gente cumprir as mitzvot, e a gente cumpre as mitzvot, então nós adquirimos o mérito. Porém, quando ele concede a recompensa,
ela nunca é sob medida. Ela é mais. Então, existe, é agregado a benevolência, a misericórdia. Então, quando a Kadosh Baruch Hu, ele nos dá algo, ele nos dá sempre com uma medida de benevolência. Então, por mais que a gente tenha o mérito, ainda assim, nós vamos sentir um agradecimento muito grande. É algo muito além daquilo que a gente poderia imaginar. Agora, o mérito é fundamental, porque ele nos coloca na posição para receber. Não é a doutrina do pão da vergonha, tudo é de graça. Isso é na verdade, o pensamento de Esav. Foi rejeitado. A Barachá foi para Yaakov. E Esav, ele tinha esse pensamento. Ele não precisava fazer nada. Era tudo de graça. Ele ia receber as coisas sem nenhuma preocupação em se esforçar para fazer algo. Ele perdeu. Então, essa doutrina de graça, isso é o chamado pão da vergonha. É a mente, a cabeça de Esav, a mentalidade de Esav. E a gente sabe que Yitzhak abençoou Yaakov e não Esav. Yaakov é a visão de mérito, cumprir as mitzvot, fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu. Não é o pão da vergonha. Se esforçar. E aí, a recompensa é muito maior do que se espera. Então, o sentimento sempre será, no final, de um agradecimento muito grande a Kadosh Baruch Hu. E realmente ver a misericórdia, a benevolência de Hashem. Mas nós fizemos a nossa parte. Nós nos esforçamos. Com isso, nós podemos ter um recipiente adequado para receber a bênção do Criador. Então, esse é o princípio fundamental. E a gente fazendo uma analogia para o Ben-Nor. O Ben-Nor, ele recebe Sheva Mitzvot. Sheva Mitzvot dadas para Kadosh Baruch Hu. Foi anunciado isso a Moshe, no Monte Sinai, para que o Ben-Nor, ele aprenda isso. Então aí, gente, quando o Ben-Nor, ele capta essa visão de fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu, então ele pode cumprir essas mitzvot com determinação, sabendo que isso é a vontade de Hashem, isso é a maneira que ele agrada Kadosh Baruch Hu. Então, eu espero que tenha sido